Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre para quem está começando na fotografia e quer entender um pouco de como funciona o mercado de ensaios fotográficos. Eu vou trazer um pouquinho de um ensaio meu que eu fiz também na prática para vocês verem como é que é o trabalho. E já peço para vocês me seguirem aqui no YouTube, né? Para quem ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que me ajuda muito e comenta aqui embaixo também o que vocês estão achando do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, que eu trago em outros vídeos para vocês também tirando essas dúvidas, tá bom? Lembrando que tem aqui também no meu canal o vídeo ensinando edição para quem está começando também, não entende muito de edição de foto. Eu trago tutorial para edição no Lightroom e no Photoshop, tratamento de pele. Tem outros vídeos aqui no meu canal que ensinam um pouquinho para quem está começando na fotografia, tá bom? Então vamos pro assunto deste vídeo. Bem, gente, então acho que assim, vou ser bem direto nesse vídeo, sem muita enrolação. E eu acho que assim, existem várias formas de você se ingressar no mercado da fotografia. E eu vou falar sobre como eu ingressei, como eu penso que seja a forma mais correta ou mais fácil. Acho que fácil não é bem a palavra, mas assim, a forma que eu ingressei na fotografia. Explicar um pouco de como é que você pode ingressar, né, dependendo do meio que você queira entrar da fotografia, porque já começa por aí. Você quer ser fotógrafo? Você tem que pensar em que nicho você quer trabalhar. A melhor forma que eu tenho para dizer, para resolver esse problema, eu não sei qual nicho que eu quero começar a fotografar, ou qual nicho eu quero me especializar. Na minha experiência, o que eu fiz? Eu comecei fotografando como hobby, e daí tomei gosto, aprendi a técnica, fui aprendendo a fotografar. Isso é muito importante também, eu acho que é o principal, é o mínimo, né? Tipo assim, se você quer ser fotógrafo, o mínimo que você tem que saber é fotografar, né? Se você quer ser médico, você tem que saber, tem que estudar para ser médico. Isso aí é o básico, né? Eu acho que não preciso nem dizer. Mas, até porque, dentro disso, rapidinho, hoje em dia, a galera tá muito boa. As pessoas estão... a concorrência tá, tipo, desleal. Não que eu acredite muito nesse papo de concorrência, porque você vai ter o seu diferencial, a forma que você edita, a forma que você fotografa, a forma que você lida com o seu cliente, a experiência que você fornece na hora que você está fotografando, independente se é evento ou ensaio. Então, esse diferencial meio que ele já vem automático. Tem gente que aprimora ele e divulga melhor ele para conseguir mais contratos, e tem gente que não, entendeu? Então, assim, é óbvio que vai ter aquelas pessoas que querem só um fotógrafo independente do seu trabalho. Eles querem um fotógrafo. Geralmente essas pessoas estão buscando preço e não o seu trabalho. Então não é bem um cliente bom, né? É só um cliente. Às vezes vai ser aquele cliente dor de cabeça. Mas, voltando aqui em relação a estudo, ao nicho, quer dizer, eu acredito que assim, eu comecei fazendo como hobby, então já fui estudando, aprendi a técnica de fotografar, como é que eu configurava a câmera e tudo mais, que essa configuração de câmera vai ser meio que base para qualquer tipo de trabalho. Você, no máximo, vai ter que aprimorar algum estilo de edição, de luz, para determinado nicho que você se especializar. Mas, dentro do nicho, eu fui fotografando de tudo no início, até para ver o que eu gostava, qual era a minha praia. Você só vai saber experimentando. Tem gente que já entra sabendo o que quer, tá bem focado e vai fundo, parabéns, massa, porque já é meio caminho andado, é menos tempo gasto. Mas para pessoas que estão perdidas, não sabem ainda mais ou menos o que querem fazer dentro da fotografia, só quer fotografar e tudo mais, eu incentivaria a pessoa a trabalhar um pouco de tudo. E às vezes não precisa necessariamente ser como trabalho pago, contratado, porque se você está começando, você não tem experiência, você vai ter que trabalhar ou como freela para outras pessoas, isso que também já vai ser bem difícil de contratar, né, se você não tem experiência ou um equipamento legal, porque freelance é chato pra cá para contratar, porque é diferente de cliente. Cliente, ele não sabe se a sua câmera é boa ou não, se a sua câmera é muito profissional, até qualidade de imagem, ele não sabe disso. Ele gosta do seu trabalho e é isso. Já o freela, se você vai ser contratado por um outro fotógrafo, ele vai querer saber seu equipamento, entendeu? E um portfólio seu minimamente também. Então é difícil mesmo começar. Isso é em qualquer área. Você vai começar como jornalista, vai procurar um estágio, o que vai te ajudar é a faculdade. Como você está começando a faculdade, às vezes te dá esse caminho para você conseguir esse estágio. Mas
muitos estágios. Eu sei porque eu sou formado em publicidade. Eu lembro quando eu comecei na publicidade, foi bem difícil de conseguir um estágio no início, porque as pessoas já queriam experiência mesmo sendo estágio. Sim, surreal, mas é a realidade que a gente vive, não tem como fugir disso. Mas enfim, voltando aqui de novo, em relação ao nicho, eu começaria tentando um pouco de tudo e de uma forma mais não tão à frente do cliente. O que isso quer dizer? Não um cliente te contratando imediatamente para um casamento, por exemplo. Porque como você não tem experiência, você pode errar muito feio e é um momento que não volta. É diferente do ensaio. O ensaio é muito mais tranquilo você arrumar um cliente contratante para você fazer um ensaio, porque é um trabalho mais controlado. Não que seja tranquilo também você errar, mas é um trabalho muito mais controlado. De fato, dependendo do estilo de ensaio. Se for um ensaio e lifestyle, uma pegada mais assim, ensaio de gestante, coisa do tipo, é mais tranquilo. Diferente de ensaio de moda ou coisa do tipo, que é uma pegada mais trabalhosa. Agora, casamento, filho, se você erra num casamento, você já se queima, entendeu? Então eu aconselharia você ir como segundo fotógrafo, tentar contatos, fazer networking, o que é uma outra parada que também eu já ia entrar como um dos itens a ser levado em consideração quando você quer começar na fotografia, que é network. Eu acho que essa parte é a mais difícil de verdade, em qualquer área, para se conseguir, porque network você tem que ter uma comunicação muito boa e você tem que ter contatos, e para fazer contatos você às vezes tem que ter meios de lugares para entrar ou para conseguir esses contatos. Enfim, é complicado e também existe uma panelinha muito grande, né, no meio da fotografia, ou dependendo do nicho que você queira. Por exemplo, casamento já é umas coisas, as pessoas já são meio que fechadas ali, que organizam todo o casamento, que resolvem todo o casamento. Ela já tem geralmente um portfólio ali, ela já tem uma cartela de pessoas que ela vai indicar, de fornecedores, como fotógrafo, florista, casa de festa, coisas do tipo. Então, mas o que eu indico que foi como eu comecei, seja segundo fotógrafo de outros fotógrafos. Geralmente alguém vai, nem que você trabalhe de graça. Trabalhando de graça, geralmente a galera vai liberar de você ir para você aprender, e você vai, é como se fosse um workshop, entendeu? Foi o que eu fiz no início. Trabalhei para muitos fotógrafos como segundo fotógrafo, ganhando pouco, e eu fui aprendendo como é que funcionava o mercado de casamento, mercado de eventos, ensaios. Eu já comecei a fotografando amigos, vendo como é que eu direcionava, testando luz, testando poses, também, que é muito difícil pra galera que faz ensaio. A galera acha que ensaio é tranquilo, né? Não. Ensaio é complicado, porque muita gente tem dificuldade em relação a direcionamento e comunicação. Tem gente que é mais travada, é mais tímida. Tem técnicas que você pode utilizar para te facilitar no direcionamento, na comunicação com o seu cliente, com o seu modelo no dia, que você aprende com o tempo. E aí você também vai se entendendo como prestador de serviço, como fotógrafo, né? Como é que funciona a sua fotografia, qual é o estilo que você quer entregar para o seu cliente, ou a experiência que você quer entregar para o seu cliente no dia do ensaio deles. Cada fotógrafo tem um estilo. Tem fotógrafo que é super despojado, comunicativo, é engraçado, brincalhão. Tem fotógrafo que é mais sério, mais fechado, mas não deixa de ser profissional e de entregar uma boa experiência e um bom trabalho. Isso vai do seu estilo, como eu falei. Cada um vai ter seu diferencial automaticamente por ser você. Então, o que eu diria de início seria isso. Se você quer ingressar na fotografia, procure um nicho, vai tentando um pouquinho de tudo. Se você está meio perdido, se você não sabe o nicho que você quer ingressar, e daí você vai vendo qual que é a sua praia. Bem, gente, então agora vamos ao foco, que é o tema desse vídeo, que é para quem quer começar em fazer ensaios fotográficos. Quem quer ser fotógrafo de ensaio fotográfico, que é um nicho da fotografia, né? Dentro de ensaio fotográfico, você tem fotografia de moda, você tem fotografia lifestyle, gestante, enfim. Aí também entra dentro de ensaio fotográfico, você tem vários nichos. E aí, como eu falei, você vai estudando, vai testando, vendo qual é a sua área. A minha área é fotografia de ensaios sensuais e ensaios masculinos, que é o meu foco. Eu ainda faço casamento, debutante, outros eventos também, mas eu divulgo isso em um outro perfil. É uns trabalhos que eu faço à parte, mas o meu foco são ensaios masculinos, sensuais, style, enfim, mas em foco em ensaios masculinos. E não editoriais de moda, embora eu já tenha feito.
E aí dentro disso, o que eu aconselharia, né? Cara, ensaio masculino já foge muito do que a galera já costuma fazer. Geralmente ensaios, o fotógrafo pega muito feminino, né? Pega muito ensaios femininos para fazer, para começar a trabalhar, ou foco nesse nicho, nesse perfil de cliente. Eu já fui contra a maré e eu não foi uma coisa que eu pensei no início, não foi uma coisa que eu me programei para ser. No início eu fui realmente sendo levada, fui deixando a vida rolar, como diz Zé Capocadinho. Eu fui vivendo a fotografia, fui trabalhando, fui experimentando, e quando eu vi eu estava focado em ensaios masculinos e fui vivendo disso. E eu adoro, é um nicho que eu me encontro muito nele, primeiro porque eu sou homem, e eu fotografo ainda mais nichado ainda, que são mais o público LGBT. Então, eu sou gay, então eu sou o meu próprio público-alvo. Então isso me facilita entender um pouco a cabeça do meu público-alvo. Porque eu sou o meu público-alvo, em tese, assim, né? Na persona, assim. O que já me facilita um pouco em relação a criar experiência, a ter intimidade com meus clientes. Eu já tenho esse facilitador aí. Que às vezes não vai ser o seu caso. Às vezes você vai ser fotógrafo de mulher, feminino, e você é homem. Enfim, e não tem problema nenhum. Mas você vai ter que entender como funciona o perfil do seu público. Isso é muito importante, até para você fazer seu marketing, para você divulgar o seu trabalho, porque senão você vai estar tirando no escuro, sabe? E dentro disso, em relação a direcionamento, por exemplo, vou mostrando aqui agora um pouco do meu trabalho, do ensaio que eu fiz. Eu sempre troco uma ideia com um modelo para saber se aquela proposta que eu estou fazendo, que eu estou querendo fazer, combina com ele, se interessa a ele, se ele se identifica, porque eu acho isso muito importante na hora de fazer o ensaio, porque não adianta nada vir com uma proposta mirabolante e a pessoa não acreditar ou não gostar daquilo, e ela tem esse direito, porque ela já não vai entregar uma expressão corporal legal, porque ela vai estar travada, porque ela não se identifica com aquilo. Então isso transparece na fotografia. Por isso que eu sempre gosto de trocar uma ideia antes com a pessoa que eu vou fotografar. Quando é cliente, a gente obviamente vai fazer o que o cliente quer, né? Muitas vezes não é algo que eu faria se viesse de mim, mas a gente vai fazer, é trabalho. E aí você vai estudar o estilo que o cliente quer fazer e vai fazer. Mas o que me ajuda em relação ao direcionamento e ao fluxo do trabalho ali no dia do ensaio é esse primeiro passo de comunicação com essa pessoa, com esse modelo, trocar uma ideia antes do ensaio, ver quais os gostos dele, mostrar seu trabalho, ver como é que você trabalha para ele entender também. No dia do ensaio eu troco ideia. Se for no meu estúdio, aqui eu estou trazendo um ensaio externo, mas se for no meu estúdio, eu coloco música, ofereço uma água, ofereço um café, troco uma ideia antes de começar as fotos, pergunto se já fez ensaio antes, para saber se a pessoa já tem experiência com isso, se já conhece como é que funciona. Então isso tudo já vai relaxando a pessoa, deixando a pessoa mais tranquila, para quando começar a fazer as fotos, a pessoa tá um pouco mais relaxada. Geralmente, no início de um ensaio, a pessoa vai ainda estar meio tímida, e ela vai se soltando com o tempo, até que geralmente as melhores fotos são do meio ao final do ensaio. As primeiras fotos também ficam legais, ficam bonitas também, mas a pessoa geralmente está mais solta do meio para o final do ensaio. Isso é natural, isso é normal. Poucas pessoas que já vêm, que já é dela, de ser uma pessoa mais descontraída, leve e tranquila em relação a posar. Tem muita gente que não é, mesmo modelos até, profissionais. Então tudo isso influencia. Na hora que eu for direcionar também meus modelos, tem várias formas de direcionamento que eu uso. Uma delas é movimento, então eu peço para a pessoa fazer um movimento, fazer uma andada, atravessar a rua, no caso se for uma externa, vir na minha direção. Isso também traz fluxo, traz uma foto mais natural, uma foto mais com movimento, então fica bem legal também. Foto sorrindo também. Geralmente eu vou trocando uma ideia com a pessoa durante eu tô fazendo as fotos, eu tô conversando com ela. Então eu faço uma forma que eu vou conversando que a pessoa vá rir. Faço uma piada, ou eu faço um comentário que eu sei que vai ser engraçado, e aí a pessoa vai rindo, vai se descontraindo, e eu vou fazendo as fotos assim, eu pego uma risada mais natural, mais descontraída, sem ser aquela coisa tipo, sorria.
Às vezes até quando eu faço isso, sorri, a pessoa fica sem graça e ri por eu ter pedido isso. Então acaba às vezes funcionando, mas geralmente não vai dar certo. Você vai ter que tirar esse sorriso da pessoa. Então eu acho que a comunicação é a chave para você ter um bom ensaio fotográfico. Porque você vai ter fotos mais naturais, mais despojadas, mais fluidas. Mesmo as fotos mais posadas que você queira, eu trabalho muito com foto posada também. Eu quero uma pose X, eu peço a pessoa fechar o braço, fazer tal cara, levantar o rosto, descer o rosto, enfim. Eu gosto também de trabalhar muito com fotos bem posadas, porque isso ajuda também o modelo ter um ângulo mais profissional, uma foto mais profissional. É diferente de um ensaio lifestyle, por exemplo, que você está fotografando, sei lá, a família, e você quer pegar o momento da família se descontraindo. É diferente de você fazer um ensaio fotográfico de uma pessoa, um editorial de moda, um ensaio para booking, composite, que são fotos mais posadas mesmo. É um direcionamento diferente, entendeu? Então você não vai pedir, você não vai ficar brincando com a pessoa, ou vai ficar rindo, conversando tanto. Você vai direcionar mais, e você também tem que saber direcionar, como por exemplo, qual o ângulo que você vai usar com a pessoa num ensaio em estúdio para composite, como geralmente você faz esse tipo de foto. Tem poses específicas que se usam muito para esse estilo de ensaio, que você precisa estar preparado para fazer, entende? Então o que eu uso também é um método que eu uso. Um dos métodos que eu uso também que funciona muito. Isso todo modelo que posa para mim, meus clientes também sempre ficam surpresos com ele, que geralmente poucos fotógrafos utilizam, que é a relação ao tempo. Eu não costumo levar muito tempo no ensaio. Eu não fico 3 horas fotografando, dependendo do ensaio, obviamente. Mas se for um ensaio de uma locação só, independente de estúdio ou externo, eu não vou levar mais que 1h30 para fazer esse ensaio. Geralmente é 1h, 1h30 estourando assim para terminar o ensaio. Por que eu faço isso? Para não ficar cansativo. A pessoa que está posando também vai ficar cansada. Aquela química entre vocês vai se exaurindo. Ela vai se esgotando. Então se você estende muito, você fica muito tempo tentando repetir aquela foto, tentando fazer aquela foto perfeita, você está criando uma atmosfera, uma experiência de um ensaio fotográfico cansativo, exaurido, entende? Então você já meio que quebra aquela energia, e eu acredito muito nisso. Já ouvi muitos feedbacks de clientes e modelos meus que falaram: Vini, você foi maravilhoso, estou saindo aqui tranquilo, consigo ainda fazer outras coisas no meu dia, não estou sendo cansado, sabe? Tipo, eu consigo fazer as coisas rápido. E por que eu também faço as coisas rápido? Porque eu sei o que eu vou fazer. Eu não espero chegar no dia para ver o que eu vou fazer. Eu geralmente já sei, eu já venho com o mood board, já venho com a ideia trocada com o cliente, com o modelo, do que eu vou tratar naquele dia, de quais poses eu vou utilizar, basicamente. Gente, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, quais dúvidas que vocês têm, até para eu trazer nos próximos vídeos. Manda esse vídeo aqui pro amigo fotógrafo, pro familiar, primo, tio, enfim, que tem interesse na fotografia, tanto quanto hobby ou profissionalmente, ou é amante da fotografia como um todo, em geral. Isso me ajuda muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.